Todo mundo entrou agora. Genial. Ok. Boa tarde, pessoal. Buenas tardes para quem é da América Latina. Meu nome é Tobias, eu sou representante da PTV Brasil e hoje tenho a honra de compartilhar este espaço com Fábio Frare e o professor Fernando dos Santos. Eles vão dirigir esse espaço. A ideia é mostrar para vocês a experiência de um caso de estudo de evacuação num bloco universitário utilizando o PTV Viswalk. O Fábio vai apresentar para vocês a estrutura da apresentação, mas o intuito é ser um webinar informativo e didático sobre os conceitos úteis para o manuseio do PTV Viswalk e também um roteiro básico sobre como realizar projetos com o PTV Viswalk. Então, tendo falado isso, agradeço muito a presença de vocês. Eu deixo a palavra com o Fábio, mas sem antes antecipar que estamos esperando ao redor de 40 minutos de apresentação, 40 a 45. Logo, um espaço para perguntas. Sintam-se à vontade de colocá-las no chat e espero que aproveitem. Amanhã, provavelmente, já vão ser enviados os certificados de participação. Então, mais uma vez, obrigado. Fábio, a palavra é tua. Ótimo. Olá, pessoal, tudo certo? Eu sou o Fábio, né? Então, eu vou comentar aqui, vou fazer uma apresentação, vou compartilhar a tela só um minuto. Então, a gente vai falar sobre o projeto aí de trabalho de conclusão de curso, né, sobre evacuação de edifícios, e que teve aí o professor Fernando sobre orientação, né, orientando esse projeto, e o software, né, utilizado foi o PTV vSim Viswalk. Só um segundo que eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem visualizar? Só confirmam para mim, por favor. Sim, ótimo. Ótimo. Legal. O título do projeto é Evac-Imbuia, né? Um modelo baseado em agentes para simulação de evacuação do Bloco Imbuia. O Bloco Imbuia, ele é um edifício aqui da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado do sul do país, aqui do Brasil, né? Então, é um edifício aí com 3 andares. Atualmente, aí tem 508 pessoas no total, né? Em torno aí de umas 400 alunos acadêmicos de graduação, né? E são 3 cursos, né? Aqui é a parte de trás do edifício e aqui é a parte da frente, mais abaixo, né? E aqui mudou um pouco hoje, essa foto é um pouquinho mais antiga, mas nós estamos estruturando todo o parque estudantil aqui, né? Legal. Então, a nossa apresentação ela vai estar dividida em 5 partes, né? A introdução, a fundamentação teórica, a modelagem e calibração, simulações e resultados e considerações finais, né? Eu prometo, assim, não ficar muito tempo na fundamentação teórica e a gente já segue direto porque é mais divertido, né? Digamos, a modelagem, a calibração e os resultados, né? Que a gente tem aí. Legal. Vamos lá. Essa aqui já é uma outra imagem da lateral do Bloco Imbuia, esse edifício aqui, né? Então, o projeto Bloco Imbuia e o Evac Imbuia, ele surgiu de um trabalho acadêmico, de uma disciplina ministrada pelo professor Fernando, na área de inteligência artificial, né? Que é simulações baseadas com agentes, né? E a gente utilizou aqui do software, PTV vSim Viswalk, para estar aí trabalhando com essas simulações, né? Então, são simulações de evacuação emergencial de edifícios, né? O objeto de estudo foi o Bloco Imbuia, localizado aqui na UDESC, né? Aqui em Birama, Santa Catarina. E por que simulações baseadas em agentes? Essa questão de simulações baseadas em agentes é mais voltada para a área de tecnologia, né? Eu faço curso de engenharia de software, né? Então, simulações baseadas em agentes significa que são simulações com contexto complexo, né? Com simulações complexas e baseadas em agentes. E agentes são entidades computacionais que têm autonomia, que elas percebem o ambiente e tomam decisões, né? Trazendo para o nosso contexto aqui, então, uma simulação complexa seria a evacuação do Bloco Imbuia e os agentes seriam os pedestres, as pessoas, né? Isso é um conceito mais para a área de tecnologia, eu só dei um vazamento aqui por conta do título do próprio
do projeto, né? Mas a gente vai estar seguindo com um foco mais em simulações, né? Legal. Então, evacuação emergencial de edifícios nada mais é do que um procedimento de remoção de pessoas do edifício de forma rápida e organizada, né? O objetivo é segurança das pessoas, minimizar risco e danos, né? E nesse quesito tem aí algumas empresas e órgãos regulamentadores, né? Aqui a nível de Brasil mesmo, os estados, os municípios e as autoridades locais que mais regulamentam e orientam essa questão, né? Nós temos corpos de bombeiros também, e algumas normas, né? Uma delas é a BNT, a NBR 9077, que é a que a gente trouxe bastante aqui para o nosso projeto, né? Então, a gente não só fez simulação, mas a gente fez uma relação com a norma, se está dentro do que a gente espera, se está dentro da legalidade. E eu já antecipo que sim, né? Mas a gente consegue confirmar isso com simulações, né? Falando dela, né? Aqui tem uma imagem do início dessa norma, né? Criada pela BNT. Então, é uma norma técnica brasileira. Ela elabora saídas, diretrizes, né? De elaboração de saídas e emergências em edificações. E é que ela garante rotas de escape seguras e eficientes para os edifícios, né? Caso tenha situações de emergências ou alguma situação aí que corra risco as pessoas, põe as pessoas em risco, né? E trazendo ela para o bloco Imbuia, né? Então, dentro dessa norma NBR 9077, a gente tem a classificação da edificação quanto à ocupação. São 10 grupos, de A até J, e o bloco Imbuia, né? Esse edifício, ele está caracterizado como educacional e cultura física, na divisão E1, escolas em geral, né? Então, essa é uma primeira informação que é relevante para a gente, né? Porque a partir daí a gente consegue dimensionar as saídas para esse edifício. Então, sabendo do grupo e da divisão, né? O grupo E, a divisão E1 especificamente, a gente já tem outras informações mais importantes, que é a capacidade da unidade de passagem, que é o número de pessoas que passam por um determinado local em 1 minuto, né? Então, essa norma ela já orienta a gente de que as escadas e rampas, a capacidade mínima de passagem de pessoas são de 60 pessoas por minuto, né? E já para as portas é de 100 pessoas por minuto. Então, a gente já tem uma métrica aí para simular e entender se está dentro do que orienta a norma, né? Sendo que a largura mínima de uma passagem de pessoas, né, segundo essa mesma norma, ela é de 55 centímetros, né? 0,55 metros. A outra informação importante que a gente tem nessa mesma tabela é a população, o dimensionamento. Então, ela diz que é uma pessoa a cada 1,5 m quadrado de área, né? Então, a gente já consegue, baseado nessa premissa aqui, na orientação, a gente já consegue calcular a lotação máxima do bloco Imbuia, né? Sabendo da área total, e a gente considera, né? Que essa área ela é considerada, excluindo banheiros, corredores e elevadores, né? Então, a gente tem a área considerada e, baseado nisso, a gente consegue calcular essa lotação máxima permitida pela norma, né? NBR 9077. Então, a gente já tem mais um dado importante aqui para a gente estar simulando e entendendo se está dentro do ok, né? Do que a norma diz. Então, aqui, essa parte teórica principal que a gente já fechou, né? Bem rápido mesmo, bem sucinto, nada de muito aprofundamento nisso. Então, aqui nós temos, para quem nunca trabalhou com software, né, com o PTV 25 Visual, eu vou fazer um modelo bem rápido agora, né, na prática. E quem já conhece, eu peço um pouquinho de paciência nesses próximos 5 minutos, né? E depois a gente vai ver coisas um pouco mais avançadas, né? Então, a gente tem uma paleta um menu aqui, né, uma paleta de opções para te construir um modelo, né? E baseado nisso aqui, nós temos os levels, né? Que são, por exemplo, o edifício ali, ele é de 3 levels, de 3 pavimentos. Isso faz bastante diferença no nosso projeto, fica melhor de trabalhar. Isso na prática a gente vai ver melhor, né? E o gerenciamento de cenários. Esse projeto, ele
ele criou 84 simulações, e esse gerenciamento de cenários foi fundamental para ter produtividade, né? Nesse sentido, e controle, né? Legal. Então, eu vou trazer aqui o software, né? Nós vamos falar aqui bem rapidinho, né? Então, eu tenho, por exemplo, o gerenciador de cenários. Eu posso fazer assim, ó, eu posso simplesmente duplicar o cenário, né? E o que acontece? Esse é o meu cenário base. Toda alteração que eu faço nesse cenário base, na estrutura, por exemplo, ele altera todos os cenários aqui. Sendo que quando eu altero um cenário específico, ele não altera os demais. Então, isso facilita a gente criar inúmeros cenários, né? 84 no nosso projeto, né? Em Vaquimbuia. Legal, então eu vou abrir esse projeto aqui. Eu vou deletar ele aqui. Nós vamos começar um novo, né? Então, beleza. A gente seleciona a área aqui. Deixa eu selecionar um retângulo. Então, basicamente, assim se inicia um projeto, né? Então, eu criei aqui uma área que vai ser o nosso piso do nosso projeto. E a gente começa a criar os obstáculos, né? Por exemplo, pode ser as paredes, né? Legal? Eu coloco aí uma altura de 2 metros, por exemplo. E se eu colocar em 3D, a gente já consegue visualizar que nós já temos aqui um piso, né, em 3D, e uma parede, né? Dessa forma a gente vai criando. E desse modo a gente cria as paredes, o piso e tudo mais, né? Então a gente vai criando o nosso cenário, né? Também tem a possibilidade de importar um arquivo 3D pronto, no formato IFC, né? No meu caso eu não tinha, então eu consegui criar ele desde do zero mesmo, né? Só com a planta baixa, tendo as medidas. Legal. A gente pode criar escadas também, né? Então tem diversos tipos de escadas aqui. Eu vou criar uma aqui no meio só para a gente mostrar. E nós temos rampas, escadas, escadas rolantes, né? Temos diversos tipos, né? Então, se eu colocar em 3D aqui, ó, aqui a gente consegue visualizar. Então, a gente movimenta ele para onde a gente quer, né? Legal. Beleza. Então, dessa forma, a gente vai criando o nosso modelo, né? Isso aqui é bem básico, né? Lógico, né? Então, agora eu vou para um outro modelinho que eu já tenho pronto, né? Então, eu fiz um modelo bem básico, ele não é nada bonito, mas vai ser legal para a gente fazer uma simulação bem rápida aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro pavimento, note que eu apaguei o segundo, né? Esse é o primeiro pavimento, nós temos a escada que liga o segundo e o primeiro. Legal. Como é que a gente faz agora, né? Então, a gente cria uma nova área, aqui nós estamos visualizando o segundo pavimento, então a gente cria uma nova área, aqui, ó, por exemplo, né? Estamos botando exemplos. Ok. Nessa área aqui, a gente coloca os pedestrian inputs. Pedestres, né? Então, eu vou colocar uma quantidade de pessoas aqui. E eu vou visualizar o segundo andar também. O primeiro, desculpa. E agora, a gente cria a rota. Eu seleciono nessa área onde estão os meus pedestres. Eu quero que eles cheguem nessa área lá no primeiro andar. Legal? Ó, então, aqui o verde é onde as pessoas vão sair. Então, elas vão ter que escolher uma direção, descer as escadas e achar um caminho mais curto para encontrar essa saída aqui, em vermelho, né? Então, a gente já pode simular isso aqui. Se a gente visualizar aqui, ó, as pessoas elas já estão encontrando o caminho por si só, né? Elas estão tomando essa decisão. Ó, eu tiro do primeiro pavimento, segundo, né? Legal. Dá para fazer mais uma brincadeira aqui também. Na primeira
aqui no primeiro pavimento, vamos criar uma nova área aqui, colocar uma quantidade de pessoas, né? Criar uma segunda área aqui. Acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui e colocar essa área aqui, né? Ok. E agora eu vou dizer que essas pessoas, elas têm que vir para cá. Agora a gente tem dois fluxos de pessoas. Legal? No segundo andar, vindo para esse área vermelha aqui, do lado esquerdo, né? E do primeiro andar aqui. Então, se a gente colocar isso para executar essas simulações, eu esqueci de botar a quantidade de pessoas. Quando eu coloquei a quantidade de pessoas aqui, né? Legal, agora sim. Vamos simular novamente. Então, nós temos uma quantidade de pessoas indo para aquela área e outras aqui. Então, agora a gente consegue sinalizar, ver as pessoas procurarem o local, né? Do seu local definido. E existe faixas de pessoas, o contrafluxo que se fala, né? Então, se vocês notarem aqui, ó, ele fica bem realista a simulação, né? Claro que existe mais parametrização, né? Isso aqui é só um modelinho básico. E outra coisa legal também, ó, por exemplo, eu cliquei em cima de um indivíduo. Agora eu estou participando da evacuação. Tem bastante artefatos interessantes, né? Então, ó, finalizou essa pessoa, ela acabou de finalizar a evacuação. Então, assim, de forma bem rápida, para não tomar muito tempo, esses são o início de criação de projetos, né? Então, existe muito mais parametrização do que isso, mas já é possível, com isso, já é possível fazer um modelo básico, né? Digamos assim, né? Legal. Modelagem e calibração. Legal. Então, uma coisa fundamental aí para a simulação, né? Primordial, é a calibragem do modelo. Porque tu tem que saber a velocidade das pessoas, qual é o percurso, né? Então, se são pessoas, se são homens ou mulheres, se tem mulheres com bebês de colo, por exemplo, cadeira de rodas, né? Então, assim, a questão da calibração é muito sensível, né? É muito importante para o projeto ele ser o mais realista possível, né? Então, dentro do nosso projeto, a gente utilizou, baseado em algumas referências que a gente teve, né? 3 velocidades médias de evacuação das pessoas, né? Normal, que é uma caminhada casual, né? A rápida, que já é o início de uma corrida, e o pânico, que já simula uma corrida, já um desespero, digamos assim, né? Apesar da a gente colocou isso aqui mais de forma didática, essa velocidade em pânico, mas as referências que a gente teve, né, nenhuma delas recomendou isso para uma evacuação, né? Então, na prática, a evacuação seria uma corrida aí de 1,53 metros por segundo, uma caminhada casual de 1,20 m por segundo, e em pânico, assim, 3,33 metros por segundo. Né? E eu quero também chamar a atenção aqui para as escadas, né? Que a velocidade média de caminhada, de evacuação das escadas, ela fica reduzida em 50% para dentro do nosso projeto, né? Isso baseado em algumas referências, né? A questão da arquitetura, né? Também faz total diferença, né? Então, aqui em escalas de cinza, a gente tem o subsolo, o térreo superior, subsolo, primeiro pavimento, o térreo, o segundo pavimento e o superior, o terceiro pavimento. Em tons de azul, a gente tem os laboratórios, laboratório de química, de informática, CAD, 3D, né? Em tons de azul claro, né? Aqui alguns, aqui outros. Azul médio são as salas de aula. Então, nós temos salas de aulas espalhadas em todos os andares. E azul escuro, salas administrativas, né? Em amarelo são as escadas. Note que nós temos 4 escadas do terceiro pavimento para o segundo pavimento. E 2 escadas que vão do segundo pavimento para o primeiro pavimento. E em vermelho são as saídas, né? 1, 2, 3, 4, 5 saídas. Nós temos 5 saídas que saem do primeiro pavimento, né?
No total são 63 ambientes, as salas de aulas são 16, 12 laboratórios, 35 salas administrativas, né? Uma questão que eu quero já antecipar aqui, depois a gente volta nesse assunto, né? Nós temos 16 salas de aula, isso, como o nosso máximo de alunos ali, segundo a norma, é 1,5 m quadrado para cada pessoa, né? Então, com 16, são 31 pessoas por sala, são 16 salas. Então, a gente chegaria em 496 pessoas. Os laboratórios são 31 pessoas também, né? Então, a gente chegaria em 372 pessoas, né? E nós teríamos aí um contingente de aproximadamente 249 pessoas, de servidores, professores e terceirizados. Isso daria na prática, daria um público aí de 1.117, né? Porque nós temos salas, por exemplo, que são depósitos, né? Por mais que elas contabilizam dentro da norma NBR 977, na prática a gente não vai ter pessoas alocadas em depósitos ou alguma outras salas, né? Então, para as simulações de hoje, a gente vai estar utilizando, apresentando aqui, né? A simulação com 1.117 pessoas. Legal. Agora a gente vai para a parte mais divertida. Então, a NBR 977, ela tem um termo que se chama capacidade das unidades de passagem, né? Aí a gente tem isso para as saídas e para as escadas, né? Isso que a gente viu lá antes, né? Então, a gente tem 5 saídas. Esse aqui é o subsolo, né? Do primeiro pavimento. E essas 2 saídas aqui são de 240 milímetros. E essas 3 saídas aqui são de 270 milímetros. Então, as simulações foram realizadas com essas 2 dimensões distintas, né? Então, isso aqui é uma foto, né, dessa simulação, né? Legal. Então, eu só vou pegar aqui. Saídas. Então, nós temos um modelo aqui, né? Esse é uma das saídas que a gente fez. A gente fez aquela questão toda que a gente modelou antes, né? E eu coloquei uma seção aqui para me contabilizar a cada minuto quantas pessoas saem, né? Dessa saída e dessa aqui atrás também, né? São as 2 saídas com dimensões diferentes. Então, se a gente simular aqui, então, o primeiro minuto aqui eu tenho a contagem, né? O primeiro minuto eu descarto, até preencher todas as pessoas e elas iniciarem o percurso delas, né? E a partir daí eu coleto 10 minutos. Então, daí eu faço a média desses 10 minutos e a gente tem o tempo total de pessoas que conseguem passar pelas saídas, né? Então, dessa forma, a gente consegue contabilizar as unidades de passagem, capacidade da unidade de passagem pelas saídas. Legal. Então, dessa forma a gente fez. E acabando de coletar os dados, aí a gente tem uma tabela, né? Com os dados, isso aqui, né? Então, a gente fez 3 cenários para cada saída. Nas 3 velocidades velocidade média de evacuação das pessoas, que a gente comentou aqui antes, né? Normal, rápido e pânico, né? E a gente coletou 11 minutos e excluiu o primeiro minuto, né? Para evitar distorção. Daí, consolidando todos os dados, né? Na saída 1 em azul e saída 5 em verde, a gente notou que ele está bem acima do mínimo que regulamenta a norma, né? Então, a norma regulamentava 100 pessoas por minuto. Na velocidade normal, isso seriam 206 pessoas, 220. Na rápida, 301, 360. Em pânico, bem acima, né? Não, retomando aqui, né? Não é uma recomendação de velocidade de pânico, assim, para uma evacuação, né? Então, beleza. No primeiro quesito, com a simulação, a gente conseguiu ver que as saídas elas já têm as dimensões bem adequadas para o nosso edifício, né? Então, não há indícios de gargalo por conta da dimensão das saídas, né? Legal. Aí, a segunda fase agora, a gente calculou o tempo de evacuação.
Então, a gente sabe que o nosso quantidade atual de pessoas no edifício é de 508 pessoas, né, calculando. Então, a gente fez uma escala aí de 40%, uma para menos e algumas para mais, até chegar na máxima que orientou a norma, né, 1.635 pessoas, né? E nas 3 velocidades média de evacuação. Com isso, a gente gerou 24 simulações novas. A gente vai estar apresentando aqui essa com 1.117 pessoas, né? Então, se a gente pegar agora aqui, eu venho abro o cenário 14. Olha só como é prático, né? A questão do gerenciamento de cenários. Isso aqui são todos cenários diferentes, no total 84 são. Desculpa, aqui são 48 e tem mais 30 em outro modelo, né? Legal. Só para mostrar rápido, né? Esse é o nosso modelo 3D do bloco Imbuia. Difícil, né? E a gente trabalhou com alguns levels aqui, ó. Então a gente pode tirar o telhado, a gente começa a eliminar algumas paredes, e dessa forma a gente consegue visualizar os 3 pavimentos de forma mais limpa, digamos assim, né? Se a gente chegar bem próximo aqui, ó, é possível colocar também objetos 3D para dar uma realidade maior, assim, né? No teu modelo, né? Uma árvorezinha aqui, ó, 3D. Legal. Então, eu vou iniciar a simulação aqui, ó, né? Lembrando que isso aqui é com 1.117 pessoas. Aqui é o tempo real. Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho mais isso aqui. Ó. Então, a gente consegue ver as pessoas, elas evacuando de todos os ambientes, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 escadas do superior para o térreo. Então, e do térreo para o subsolo, que é o primeiro andar, a gente tem mais 2 escadas. Então, a gente consegue visualizar isso aqui, ó, em tempo, né, bem aproximado. A gente consegue identificar alguns gargalos de pessoas, algumas questões assim nas escadas, né? Que a gente consegue visualizar. Beleza. Aqui a gente tem uma opção que a gente passa ele mais rápido, né? Então, vocês notam que aqui ele está indo mais rápido. Ele não é visual, né? Mas ele coleta os dados também da mesma forma, né? Acho que pode ir para os resultados, Fábio, para a gente não gastar muito tempo aqui. Esse aí só para Já dar estamos, já show. estamos com 30 minutos de apresentação. Legal. Show. É porque é só para dar uma ideia aqui, né? Beleza. Legal. Então a gente viu essa parte aqui, né? Então esse aqui é a lotação, né, do edifício, né, que a gente acabou de simular. Então a gente formalizou uma tabela, né? Essa tabela aqui agora, a gente tem todos os tempos, baseado na lotação e na velocidade média de evacuação de cada simulações, né? De cada simulação feita, né? Então, para a lotação atual de hoje, uma evacuação de emergencial teria em torno de 4 minutos e 38 segundos, aproximadamente, né? Outra informação que a gente levantou, a gente tem distribuição por saída, né? A gente tem 5 saídas e a gente notou que, apesar da saída não ser um gargalo, né? Não existe, a gente identificou lá que por conta das saídas aqui serem muito próximas da 4 e da 1, a maioria das pessoas tende a ir por esse local, né? Então,
fica desuniforme essa questão, desequilibrada essa questão de saída de pessoas, né, por saída. Mas, assim, não vejo como um problema, porque não gera esse gargalo, né? A gente evidenciou nos resultados anteriores, né? É só uma característica, né? Isso é saída 1 e saída 4. Outro mapa legal que a gente tirou aqui também é o mapa de densidade. Então, ele é baseado na densidade de pessoas, né? E onde que utiliza cores frias com tom de azul, com menos pessoas, menos densidade de pessoas, e nas cores mais quentes, vermelhas, próximas de vermelho, com mais pessoas, né? De uma densidade maior. Então, a gente começa a notar que tem um pouquinho de congestionamento aqui entre as escadas do terceiro pavimento e nas escadas e corredores do segundo pavimento, né? Já tem os indícios de congestionamento, né? E isso é uma característica do nosso edifício, porque possui somente 2 escadas que vão do térreo para o subsolo, né? E está dentro da norma também, né? Porque a norma NBR 977, ela recomenda no mínimo 2 saídas por pavimento, né? Para as características do bloco em buia. Então, ainda assim, estaria dentro da norma, né? Aí a gente pensou, pô, já que a gente tem um simulador aqui que faz, a gente pode modelar da forma que quiser, calibrar da forma que quiser, a gente pensou em mudar a arquitetura, né? Então surgiu a ideia de criar 2 novas saídas direto do térreo para o exterior, né? Então, note que aqui tem um relevo que ele serve de base para uma parte aqui do segundo pavimento, e aqui a gente decidiu colocar 2 saídas, né? E com isso a gente pretendeu, assim, simular novamente todos e ver se gera algum resultado diferente. Se é viável ou não, né? Ter essas 2 saídas, né? E daí, então, a gente já contabilizou de novo todas as simulações anteriores, eram 24 simulações, mais 24 simulações com a arquitetura modificada, e a gente gerou também uma diferença entre eles em porcentagem, né? Com isso a gente viu que o ganho de tempo total de evacuação, ele partiu de 20,45% até 50%. Quer dizer, isso ele aumenta conforme aumenta o ganho de ganho de evacuação, né? A eficiência de evacuação, ele está em função da lotação. Então, quanto maior a lotação, maior é o meu ganho. Então, digamos assim, para os níveis de hoje, nós teríamos 30% aí, em torno de 30% de ganho de evacuação, mas poderíamos chegar até de 40% a 50%, né? Somente implantando aquelas 2 novas saídas. Então, tudo isso a gente conseguiu levantar com o software, né? Simulando, sem quebrar nenhuma parede, sem tomar nenhuma decisão antes, envolvendo custos e tudo mais. Então, essa é a vantagem de se trabalhar com simulações, né? E daí a gente comparou também a questão da distribuição por saída. Então, a gente nota aqui que na saída 6 e 7, que são as 2 novas saídas, elas já absorveram grande parte aqui da saída 1 e 4 das pessoas. Então, além disso, claro, né, começa a ter uma distribuição mais uniforme de pessoas por saída, a gente nota também que pela característica do bloco em buia, as pessoas também iriam ter uma distância menor para evacuar, né? E agora a gente faz a comparação com o mapa de densidade, né? A arquitetura original aí, com 1.117 pessoas, né? A gente tinha um pouco de congestionamento aqui entre as escadas e um pouco nos corredores do térreo, do segundo andar, né? E aqui embaixo, com as novas modificações, com as 2 saídas, a gente já vê novas rotas, né? As pessoas, elas tomando as rotas aqui para essa saída, né? E uma diminuição bem grande, assim, nessa questão aqui entre as escadas e corredores, né? Então, a gente já começa a perceber que toda essa demanda do terceiro pavimento e do segundo, elas já estavam usando isso aqui. Não mais precisariam estar disputando por essa escada que dão acesso ao primeiro pavimento, né? Legal. Tem muito mais coisas do que isso, né? A gente teve que cortar um pouquinho, senão eu acabo falando bastante e vai longe, né? Tem muito mais informação no projeto em si, né?
Se alguém tem interesse também, depois a gente deixa o link ali. Eu fiz uma playlist com várias simulações que eu gerei, né? Inclusive com os mapas de densidade e tudo mais, né? Com várias lotações e velocidades médias, né? Tem um link ali, depois a gente deixa aí para o pessoal, né? Se tiver interesse de ver, né? Só para finalizar também, né? Aí a gente tem gente que pede, tipo, fica na dúvida, por que fazer simulações, né? Então, assim, o que a história nos conta, né? Grande Circo, 1961. Uma lona caiu sobre 2.500 pessoas, 250 mortes, 400 feridos, né? Indústria Volkswagen, São Paulo, 1970. Teve uma morte, né? Edifício Andraus, São Paulo, 1972. 16 mortes, 376 feridos. Edifício Joelma, 1974. 179 mortes, 320 feridos. E, são tudo antigos, né? Mas a gente tem um bem mais recente, né? Que foi a Botkiss, 2013. Que foram 242 mortes, 636 feridos. Note que esses 250 mortes aqui do Grande Circo de Rio de Janeiro foi o maior acidente com pessoas mortas, né, por incêndio. E na Botkiss foi o segundo acidente com mais quantidade de pessoas mortas por incêndio. Então, assim, note que de 1970, 72, 74 foram anos muito próximos. A partir daí, começou a se trabalhar muito mais essa questão de segurança, de edificação, de os corpos de bombeiros. Então, enfim, houve um envolvimento maior, né, de todas as áreas, né, para estar melhorando. E, de fato, melhorou muito, né, de lá para cá, né, por alguns assim, incidentes trágicos, né. Mas eu vejo que ainda tem um campo bem grande a ser explorado, né. E a facilidade que as simulações aí permitem para a gente, né? Tá modelando sem mesmo ter a construção pronta, mas eu já sei como é que vai se comportar. Isso pode evitar muita dor de cabeça e evitar muitos custos desnecessários, né? Então, assim, às vezes a gente tem que aprender com a história para não cometer o mesmo erro novamente, né? É só uma chamada de atenção, só um negócio assim, mas assim, olhando para frente, né? E o que eu aprendi, assim, qual que é as minhas impressões aí, utilizando o PTV Visual, né? Então, beleza, o projeto aqui, eu demorei em torno, entre escrita e simulação e aprendizagem mesmo, né? Em torno de uns 3 a 4 meses, né? Então, na minha concepção, assim, o aprendizado é bem rápido, é uma ferramenta fácil de utilizar, apesar dela ter muita parametrização, mas tu consegue fazer algo básico e evoluindo ela bem facilmente. Tem muitos vídeos públicos, aqui eu aprendi muita coisa, tem bastante demonstração, inclusive com alguma coisa de teoria também, né? E aplicado na prática. O manual completo tem mais de 1.200 páginas. Tem uma gama grande de parametrização, né? Isso facilita bastante a modelagem, a calibração e os levantamentos de dados. Isso permite uma modelagem bem realista e, de fato, é bem real, né? Bem condizente, né? Eu consegui replicar bem legal, assim, as simulações, né? Ela permite simulações em 2D e 3D, como a gente já percebeu antes. Ela é uma ferramenta robusta e confiável, né? E eu posso falar isso porque eu tenho propriedade de falar, porque eu trabalho com teste de software já há um bom tempo, né? Então, eu testo software todos os dias, né? E, de fato, assim, ó, é uma ferramenta, é um software bem robusto, ele é confiável, ele entrega o que ele promete, né? Então, assim, eu realmente, fazendo o projeto, usando ele nesses últimos meses ali, realmente ele me superou as expectativas para mim, assim, né? Ele é produtivo, existe a possibilidade de importar desenho 3D, né, para ele, né? Porém, eu tive que criar todo aquele modelo na mão, né? Eu fiz parede a parede e tudo mais.
E eu estava com receio lá no início, mas como eu fui construindo os modelos e eu utilizei bastante aquele gerenciamento de cenários, a gente conseguiu produzir aí 84 simulações, né, 84 modelos distintos, e conseguimos entregar dentro do tempo, né, dentro do prazo de conclusão do curso. E a questão do suporte, né? Tanto o Tobias, o John, eles sempre se ofereceram para ajudar. Eu quis fazer por mim mesmo, né? Outras pessoas também do grupo, né? Do PTV Group, também se ofereceram para ajudar, para dar suportes, qualquer dúvida. Então, assim, eu recomendo, é uma ferramenta muito boa, né? Eu gostei bastante, superou as minhas expectativas e trouxe um acervo bem grande aí de dados para a gente estar usando lá no na UDESC, né? No nosso edifício lá, para estar fazendo futuras simulações de evacuação, tanto com pessoas presenciais ou como simulações feitas computacionais também, né? Então, aqui eu deixo algumas referências que a gente citou aqui antes, né? Da minha parte, era isso. Não sei se ficou alguma dúvida ainda, tudo mais, né? Eu passo a palavra agora pro Tobias, né? Bem rápido, né? Tinha muito mais coisa para ser falado, né? Mas, enfim, né? Da minha parte era isso. Ótimo, Fábio. Professor Fernando, o senhor tem algumas considerações, alguns comentários antes de passar às perguntas? Não, eu só queria me apresentar ao Fernando, eu sou orientador do Fábio, e agradecer ao Fábio, né? Ele é o astro principal desse projeto. Eu fiquei meio que aqui quietinho como coadjuvante, porque quando eu apresentei para ele a ideia, né? Ele gostou da ideia e foi de forma muito independente, né? De forma muito proativa em busca das soluções, né? E aí nós chegamos no Visualk, né, como uma alternativa que seria promissora para o nosso estudo, para o nosso projeto. Eu tenho formação de doutorado justamente nessa área de simulações, só que simulações baseadas em agentes, e durante o meu doutoramento eu acabei conhecendo algumas ferramentas mais acadêmicas, né, para a gente fazer esse tipo de simulação. E até quando a gente conversou, né, Fábio e eu, para viabilizar esse projeto, estudamos, né, o Fábio estudou algumas dessas ferramentas e aí apareceu a oportunidade de a gente usar o Visualk e foi, assim, de fato, um ganho de produtividade muito grande, né? Não é querer fazer propaganda do produto e da empresa, mas é simplesmente expor o que a gente constatou de fato de ganho de produtividade, né? Não é... Tem mérito nisso, que de fato ele parece ser um software muito utilizado na indústria, né? Então foi uma surpresa muito positiva para mim, né? Tanto do ponto de vista do Fábio, da autonomia dele, de conduzir o trabalho e proporcionar esses resultados. O software também, né, me surpreendeu, e a gente já está considerando utilizar ele também em alguns outros projetos aqui na universidade, né, e até para atingir a comunidade, atender a comunidade, outros setores. E também finalizo agradecendo a equipe da PTV, né, porque não fosse o Tobias e o Joni que nos recebeu e ofereceu, né, e falou sobre a possibilidade de uma licença acadêmica, né, para a gente executar o projeto, nada disso teria acontecido. Então, resumo a minha fala dessa forma, parabenizando o Fábio, principalmente, e agradecendo à equipe da PTV pela oportunidade de conhecer e utilizar o software. Obrigado, professor Fernando. Obrigado, professor Fernando, pelas palavras. Obrigado ao Fábio também. Eu vou dar as palavras depois das perguntas. Eu queria aproveitar se o Fábio poderia responder. Tem duas perguntas. Uma delas fala sobre as velocidades dos pedestres. A pergunta é a seguinte: as referências de velocidade vêm da pesquisa de vocês ou o software traz alguma dessas referências? Sim, a gente pesquisou, né, várias referências aqui eu coloquei, né, algumas delas, né, então primeiro a gente tinha essas velocidades aqui, né, e o software, ele tem algumas por default, alguns parâmetros por default também,
mas é totalmente possível alterar a velocidade da pessoa lá dentro da simulação. Então, não só a velocidade, mas também se são quanta porcentagem de homens ou mulheres, se existem pessoas com cadeirantes, que daí existe outra pessoa que está auxiliando ela também. Então, assim, existe todo uma parametrização default, né? Lógico, mas é possível mudar e não é muito difícil estar mudando isso, né? Então, pedestrian types, eu não sei se talvez fique pequeno aqui, né? Enquanto o Fábio demonstra aí o software, eu vou complementar a resposta dele, sendo bem direto, né? Sim, as velocidades que o Fábio utilizou no trabalho foram velocidades que nós encontramos na literatura, né? Em livros, né, que o Fábio até colocou algumas das referências ali no final, se for o caso a gente pode passar mais, né? Mas são essas referências ali que ele encontrou e que nos deu subsídio para usar esses valores de velocidade. Inclusive, né, uma constatação que a gente teve, né, que de fato esse parâmetro específico da velocidade dos pedestres, ele é crítico, digamos assim, para a gente ter a influência que ele tem no resultado, né, do tempo de evacuação, ele é crítico, porque como pode ser visto, né, quanto mais rápido está a velocidade do pedestre, menor vai ser o tempo de evacuação. Isso acaba sendo meio óbvio, né, mas de fato é uma situação que aconteceu, né, nessas simulações. Tanto que as evacuações naquela velocidade que nós chamamos de pânico, né, foram as que têm o menor tempo de evacuação. Então, no caso da pesquisa do Fábio, nós nos prendemos nesses parâmetros que foram, nesses valores de velocidade, que foram aqueles valores que de fato a gente encontrou na literatura, para não escolher valores arbitrários, aleatórios, que talvez não tivessem nenhum suporte, né, de fundamento, de literatura, essas escolhas. Então, a gente adotou elas por termos encontrado elas na literatura. Perfeito, perfeito. Segunda pergunta, acho que essa daqui é muito interessante, até se você conseguir mostrar no software, Fábio. Ela diz assim, se você tem duas saídas, como avaliar, eu acho que a melhor palavra é calibrar, como calibrar a porcentagem de pedestres que saem por uma ou outra saída, supondo que temos uma área de input e duas de output. Como calibra quantos pedestres vão para cada? Tem várias formas de fazer isso, né? Deixa eu ver se eu acho aquele meu modelo mais básico aqui. Eu fiz um modelo bem básico aqui no início, porque eu sei que tem pessoas que não tiveram contato ainda com o software, né? Então eu quis demonstrar uma parte bem básica aqui no início. Mas, por exemplo, assim, né? Vamos ver se eu entendi, né? Nesse segundo pavimento aqui, no segundo pavimento, eu tenho as pessoas que elas vão sair até lá naquela saída, né? Então eu poderia estar fazendo também mais uma rota, né, para ela. Opa. Deixa eu ver aqui, estou no pavimento 2. Mais uma rota para aquela saída aqui, né? Entende? Ou eu poderia botar mais uma rota aqui também. Eu já tenho lá, né? Então aqui embaixo eu consigo dizer, por exemplo, 70% das pessoas vão para essa e 30% das pessoas, por exemplo, vai para lá embaixo, né? Eu vou tirar esse fora para não confundir depois, né? Vamos ver se eu consegui. Eu vou fazer de novo isso aqui, né? Daí a gente fica só com o input aqui. Uhum, perfeito. Então a gente cria uma rota lá para baixo, né? E eu posso criar uma segunda rota aqui para o primeiro pavimento. Eu excluí a área.
Então, eu posso dizer que 70% das pessoas aqui, elas vão para essa área aqui e 30% para outra área lá, né? Uhum. Vamos ver se eu... Ó, melhor eu fazer em 3D assim, ó. Beleza. Vamos visualizar aqui. Ó, notem que eu fiz uma proporção. Isso aqui é o mais básico possível. Eu distribuí 30% lá e 70% aqui, né? Tem outras funções, né? Logaritmas, enfim, né? É mais avançado, né? Então, mas tu poderia também fazer uma outra área aqui, né? Identificar nessa outra área aqui quantas pessoas vão para lá e para cá, depois delas chegarem aqui, né? Então, tu pode fazer várias... Aqui eu fiz 2 direcionamentos, né? Mas eu poderia ter criado uma área aqui e essa área direcionar uma quantidade de pessoas para lá ou para cá, né? Enfim, né? Baseadas, Uhum. por exemplo, na densidade de pessoas também, né? Se tem uma densidade muito grande aqui, eu poderia direcionar alguma coisa de pessoas para vir para cá. Então, assim, existem bastante parametrização de várias formas, né? É que cada simulação, cada contexto, tu tem que pensar de uma forma diferente, calibrar de uma forma diferente, né? Eu, por Excelente. exemplo, lá no Bloco Imbuia, quando a gente criou as novas saídas, Uhum. as pessoas, ela consideravam aquela... E é normal das pessoas, né? A saída mais próxima, mais curta, né? Como rota de saída principal. Então, acabou que as salas que estavam mais próximas daquela saída, por mais que as pessoas estavam direcionadas para escolher uma das duas saídas, ela acabava optando pela saída de menor distância, digamos assim, né? Que seriam aquelas saídas novas que a gente colocou na arquitetura modificada, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, era isso mesmo? Sim, sim, acho que comentou bastante bem, Fábio. Então, só para esclarecer essa última parte com relação às novas saídas propostas, na hora de você colocar as novas saídas, né, você também atribuiu uma porcentagem dos agentes para saírem por essas novas, ou foi uma questão mais orgânica própria da escolha dos agentes? Foi da escolha dos agentes mesmo, né? Eu Uhum, não, tipo, eu deixei o próprio agente, o próprio pedestre escolher a saída dele, né? uhum, Então ele que escolheu baseado nisso, né? Eu não queria direcionar o agente, digamos assim, né? Que ótimo. se eu direcionasse as pessoas para uma saída para outra, não seria um cenário real, digamos assim. Uhum, Então a gente uhum. procurou deixar o mais real possível e o próprio agente, o próprio pedestre, ele selecionar a sua própria saída, que é mais conveniente para ele, né? Claro. E considerando isso que você falou, como fica essa parte de relative flow que você acabou de mostrar, por exemplo, o caso de 70-30, para que eles escolham a rota mais conveniente? Você deixa isso em um, os fluxos relativos? Isso, deixei um, isso, Todos em um. isso. Lá pro Ok. meu projeto, né? Tu comentou, né? Uhum, sim. Isso, lá no meu projeto, sim, eu deixei em um, né? Aqui eu só fiz uma demonstração rápida, né? Uhum. É uma das Perfeito. possibilidades, né? Digamos assim, né? Perfeito, perfeito. Bom, agora temos uma série de perguntas do Juan Pablo. É, eu vou falando aí, mas não precisa se estender muito em todas, porque são 5. É, Tranquilo. para as simulações, os volumes utilizados, os inputs, são de um dia normal no edifício? Isso, nós temos 3 cursos de graduação do edifício, né? Uhum, Um durante o dia, de engenharia civil, né? E à noite nós temos contábeis e engenharia de software. A gente conta como à noite ele é o período que tem mais pessoas, né? uhum. Ocupando o edifício, então a gente utilizou aquele cenário, 508 pessoas. O primeiro semestre de 2024, noturno. Ótimo, ótimo. É, a sua imagem congelou, Fábio, você tá aí? Aí eu tô sim, tô Ah, ouvindo. tá, tranquilo. A segunda pergunta houve volume de pedestres que não conseguiam entrar nas simulações devido à falta de espaço? Não. Para mim, Ok. eu não notei nada Uhum, nesse sentido, né?
para mim, todos os pedestres que estavam na simulação, Uhum. eles chegaram à sua rota final, digamos assim, né? Perfeito. E para mim, não tem nada nesse sentido. A gente trabalhou até com 2.640 pessoas. A gente fez uma segunda parte do projeto que a gente trabalhou com superlotações, né? Então, Uhum. nós chegamos aí de 308 pessoas até 2.640 pessoas. Não notei isso. Perfeito. Outra pergunta, acho que você já respondeu anteriormente. Como foram definidas as rotas que os pedestres iam utilizar? Talvez eu consiga mudar aqui no modelo e fica mais evidente. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. A gente vai utilizar as cores por função. Legal. Aqui em verde a gente tem todas as áreas ocupadas pelas pessoas, né? São as Uhum. salas, depósitos. Isso aqui está todas elas ocupando, né? O primeiro pavimento, o Uhum. segundo, né? E aqui no primeiro pavimento, como a gente tem aquelas saídas aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5, eu coloquei uma área aqui fora Uhum. que, indiferente da onde estivesse o pedestre, ele tinha que chegar nessa área, né? E note que ele Uhum. circula as saídas aqui, né? Ele Uhum. circula as saídas, então ele ia encontrar a saída que ficaria mais próxima para ele sair, a mais Ah, viável para ele, né? Então, se responde, eu acredito que é isso, né? muito claro. Muito interessante essa metodologia, Fábio. Acho que responde sim. Outra pergunta: foi identificado algum outro elemento significativo para a evacuação do edifício fora da capacidade das saídas? Eu penso que de repente vai pelo lado de obstáculos e coisas assim. Pode se repetir, Tobias? Talvez eu não entendi Sim. exatamente. Foi identificado algum outro elemento que tenha influência na evacuação do edifício fora da capacidade das saídas? Seja algo. Hum, Uhum. não, nesse sentido acredito que não, porque assim, ó, o bloco em buia, né, ele tem os corredores bem largos, né, vocês podem notar aqui, ele é bem largo, os corredores, ele é iluminado, então as pessoas que frequentam lá, né, fora os acadêmicos aí que iniciam o curso, né, mas todos os outros eles conhecem muito bem o edifício, Uhum. né, ele não, apesar de ser grande assim, mas ele é bem fácil de localização, as pessoas às vezes encontram saídas fáceis, então a gente tem bastante critério a favor, digamos assim, né, do edifício. Uhum. É diferente, por exemplo, por exemplo, numa boate, onde é escuro, tem iluminação Uhum. menor, ou tem fumaça, enfim, né? Então, o Bloco Imbu em si, ele é bem favorável para a evacuação, por diversos fatores aí que eu comentei, né? É isso que responde? Sim, 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 isso mesmo. Ótimo, ótimo, Fábio. A última essa pergunta eu particularmente não entendo, não sei se o João que perguntou entendeu diferente, mas ele perguntou como foi a integração entre o modelo baseado em agentes e os modelos do VisWalk. Sim. Então, assim, daquele projeto que a gente fez no passado, lá com a disciplina junto com o professor Fernando, a gente usou uma ferramenta mais didática. Então, eu tive que Hum. codificar algumas questões, tal. Então, de forma mais didática, a gente conseguiu reproduzir sim, o modelo, né? Mas era um Uhum. modelo por exemplo, 40 segundos de simulação, eu precisava esperar ele processar durante 2 horas, entende? E ainda ele Uhum. não é um modelo real como esse daqui, né? Então, assim, o PTV Visim Visual, que ele tem muita parametrização pronta, default, mas tem muitas para serem modificadas também. Daí, se você der com o teu objeto de estudo, né? No caso aqui foi para Uhum. mim o Valpinguia, mas assim, foi, como eu comentei assim antes, né? Foi muito produtivo, ele é bem realista, né? A questão aqui das simulações, não foram muitas alterações que eu precisei fazer, né? Assim, só aquelas parametrizações que eu usei, né? Eu queria ter um contexto controlado, porém utilizando somente parametrização de velocidade média, de lotação, e no fim a gente trabalhou com algumas alterações de arquitetura, né? Então, de fato, assim, eu consegui chegar no meu objetivo do projeto
com facilidade, por conta do software, né? É um software profissional, ele é específico para isso, né? Responde? É isso? Posso colaborar também com a resposta do Fábio nessa última Claro, com pergunta da certeza. integração? Assim, a grosso modo, a simulação, né, o modelo VisWalk é um modelo baseado em agentes, né? Porque o que é um modelo baseado em agentes, né? A modelagem de indivíduos, a modelagem, no caso do VisWalk, de pedestres, né? E toda a dinâmica que envolve o comportamento desses agentes. Então, essa simulação, esse modelo do PTV, para mim, né, ele pode ser, ele é um sinônimo, né? Ele pode ser chamado também de um modelo baseado em agentes. Então, a integração, a gente não tinha dois modelos, né? A gente tinha só um modelo que, ao mesmo tempo, ele era um modelo visual e, ao mesmo tempo, ele pode ser chamado de um modelo baseado em agentes, né? A gente tem uma coisa só, um modelo baseado em agentes, que está sendo representado e instanciado através da ferramenta VisWalk, né? Então, a gente acaba tendo uma coisa só, né? A gente acaba tendo um modelo baseado em agentes implementado, né, desenvolvido dentro da ferramenta VisWalk. Obrigado, professor. Bom, a gente já chegou no horário estabelecido. A gente tem mais uma série de perguntas por parte do Noel, que a gente agradece muito. É, Essas perguntas eu vou responder para você, Noel. Eu vou mandar por e-mail, porque algumas são bem técnicas do VisWalk, mas eu tenho só mais duas para vocês responderem, de modo a finalizar. Uma delas é para calcular o número de pedestres que evacuariam dos quartos, das salas. Você considerou a capacidade máxima de cada sala? Sim. Como a gente pegou uma escala de 40%, né, da lotação atual e foi crescendo 40% para ter o nosso planejamento de lotação, Uhum, eu sei que o limite de uma sala dessa daqui, por exemplo, que é a maior sala que a gente tem, é de uhum, 32 pessoas. ok. Então, quando ela chega nesse limite, ela vai ocupando outros espaços, né? Por exemplo, assim, eu não iniciei colocando pessoas em um depósito. Isso aqui é um depósito, por exemplo, né? Eu não comecei colocando aqui, né? Esse aqui é uma lotação maior, né? Mas, sim, eu tive que considerar por conta da norma, né? Uma Uhum, pessoa a cada 1,5 m². ótimo. Desconsiderando corredores, banheiros Uhum, e a gente tem elevadores. Os elevadores não participaram da simulação aqui para a gente, mas poderia ter, o PTV, ele permite isso, né? Ter sim. realizado. A gente que deixou fora do nosso contexto. Mas sim, o limite da minha sala é em função do que redige a norma, né? Orienta, né? A NBR 977 diz que no máximo uma pessoa cada 1,5 m², né? Sim, Isso? ótimo. E uma pergunta que achei bastante interessante, se de repente tiverem alguma reflexão a respeito, como as pessoas com deficiência poderiam ser incorporadas na modelagem ou na pesquisa? Ele pergunta. Vocês têm alguma As, ideia? sim, sim, tem como tu colocar aqui, né? Eu não sei se talvez vai ficar pequeno, né? Pedestrian types. Então eu Uhum, tenho homens, mulheres, né? E uhum, veículos, né? Mas tu tem como importar isso também, da mesma forma que eu importei objetos 3D, né? Só que não seria um objeto 3D, é um pouco uhum, diferente, eu não sei comentar com detalhes, mas tu consegue importar outros veículos, por exemplo, para dentro da, do teu objeto, né? Como, por uhum. exemplo, aqui eu fiz um veículo simulando aqui, né? Eu poderia estar importando outros veículos também. Eu acho que eu tirei os veículos. Ah, não, tá aqui, ó. Olha só. Sim. Eu poderia estar importando outros veículos, né? Ou outros tipos de pedestre, como eu comentei antes. Pedestre, como, por exemplo, eu vi simulações de hospitais, que daí tem uma maca e uma pessoa empurrando, né? Uma ou duas pessoas, né? Então, tudo isso é possível com o PTV Vicim Visual. Eu não fiz isso no meu projeto aqui, né? Uhum, Mas é totalmente possível. Eu vi algumas lives já feitas pelo próprio PTV, né? Que mostram isso, né? Mas sim, é possível e tem alguns por default, né? uhum, Aqui eu posso mostrar carros, ônibus, bicicletas, homem de bicicleta, mulher de bicicleta, homem e mulher pedestre, né?
Tem alguns que são default, mas também tem outros que tu consegue importar para dentro do teu modelo. Também é possível. Sim. Agora eu penso um desafio até na parte do projeto de edifícios acadêmicos, por exemplo, a questão de cadeirantes, caso não haja, por exemplo, elevador, como que eles não poderiam utilizar as escadas, né? Então, a pergunta acho que vai também um pouco por aí. Sim. A própria UDESC, né, ela já tem uma política que quando tem... Nós já tivemos alunos cadeirantes, né, professor? Então, geralmente, nós temos salas que ficam aqui na parte do primeiro andar, né? Uhum, Então, geralmente, eles já ocupam essas salas aqui, já direcionam essas pessoas já que são cadeirantes ou que têm alguma dificuldade de mobilidade, enfim, né? Já direciona o horário e as salas para essas pessoas aqui interna. Hoje, o nosso, assim, digamos, são poucas pessoas, digamos assim, não existe um contingente certo. grande disso, né? Mas, sim, né? E aqui tem rampas, enfim, né? Certo. Bom, acho que com isso terminamos as perguntas. Gerou muita interação, sua apresentação. Então, com isso eu quero falar parabéns publicamente para você, Fábio, também para você, professor Fernando, porque o trabalho que vocês desenvolveram é sensacional e impecável. Um projeto que certamente vai atingir vários cantos da própria comunidade da PTV. E como a gente já viu aqui até nos comentários, vai servir de inspiração para muitas pessoas pesquisar e continuar desenvolvendo esse setor de simulação com pedestres que certamente pode salvar vidas. Então, novamente agradeço vocês. Eu particularmente adorei trabalhar com vocês de perto. Essa experiência de conhecer também o contexto de vocês foi ótima. E por último, eu comento para quem for assistir isso fora do live, que a PTV Brasil, ela se coloca à disposição para fornecer licenças acadêmicas com fins investigativos, por exemplo, como foi o caso do Fábio, para desenvolvimento de TCC. Então é simplesmente entrar em contato conosco, info.br@ptvgroup.com. Mais algumas palavras, senhores? Eu agradeço, eu espero ter passado um pouquinho aí um pouquinho do que a gente passou, de como a gente planejou, né? Claro, com certeza tinha muito mais do que isso que a gente fez aí nesse tempo ali, né? Mas, de fato, gostei muito de trabalhar com vocês também. A ferramenta viabilizou todo o nosso projeto, como o professor Fernando falou, né? Comentou antes. E foi muito bom trabalhar com vocês também. Eu Muito obrigado. assino embaixo. Também queria agradecer, principalmente ao Fábio, né, como eu já disse antes, pelo empenho, né, pela condição do trabalho. De fato, foi um trabalho impecável, tanto que ele defendeu o seu trabalho e recebeu nota 10, né, na defesa, e também o pessoal do PTV, né, foi uma experiência muito positiva. Eu acabei, né, conhecendo um pouco mais a fundo o software, né, e aí já estamos aqui na universidade vislumbrando, né, outras possibilidades de uso, e eu acho que temos um caminho de parceria positivo pela frente. Agradeço também ao Tobias e ao Joni pela parceria. Assim vai ser, assim vai ser. Um prazer ter conhecido vocês. Com certeza a gente vai continuar a comunicação. Um grande Valeu. abraço e obrigado pelo tempo, por sobretudo. Um Obrigado. abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau. Tchau, tchau.